Shalom, pessoal. Shalom a todos. Continuando estamos na nossa quinta aula, né, da linha do tempo. A ideia desta aula é que nós desse curso, né, desse ensino, é que possamos ter uma visualização completa, né, geral, né. Assim, não é a ideia de nós entrarmos em todos os detalhes, né? Mas termos já uma ideia geral através das genealogias da vida de cada um dos patriarcas, né? Daqueles que seguem a linhagem até chegar de Adão até chegar em Yeshua, né? E seguindo esses principais, né? Falando um pouco também das linhagens paralelas, né? Como nós falamos da linhagem de Caim, como vamos falar agora um pouquinho, né, na aula de hoje a respeito da linhagem de Yafet, né, e de Ham, né? Então, Jafé e Cão, nós vamos entrar nessas duas linhagens hoje. A ideia é que nós vamos aqui fazer aquilo que a Escritura nos fala, como já demonstramos anteriormente, que frequentemente o pensamento hebreu ele comunica primeiro aquilo que é de importância menor, né? Conta a história de forma antecipada e depois vai explicar, né? Então, assim também nós vamos seguir essa mesma sequência, né? Estamos entrando no capítulo 10 e 11, né? Então, essas duas próximas aulas nós vamos falar sobre o capítulo 10 e 11 das genealogias pós-dilúvio, né? Estes são os descendentes de Noach, né? Shem, Ham e Yafet, né? E no meio desta história, desses dois capítulos, né? No meio lembrando que não tinham capítulos, né, e versículos nas escrituras originais, né? Então, no meio dessa história, no meio dessas genealogias, nós vamos ter o episódio, né, da Torre de Babel. E por que isso dentro desse ensino é importante? Porque nós vamos também, não somente com os personagens, mas os principais eventos que aconteceram nessa história. Então nós tivemos aqui, né, o evento Noach, né, o evento do dilúvio, né, da construção, do porquê que aconteceu isso neste momento na história. Essa ideia é que esses eventos eles fiquem gravados nesta linha do tempo, que nós possamos visualizar a história como um todo, né? Eu gosto de citar sempre assim, qual profeta profetizava nessa época, né? Junto de qual rei ele estava. Esse era um pensamento que sempre eles tinham nos seus escritos. E Isaías vai começar, né, o livro de Isaías falando sobre isso. Em que reis ele profetizou, que tempo, né? Essas são as visões, né? São que Isaías teve nos tempos do rei Uzias, Acaz, Ezequias, Jotão, né? Então, para nos situarmos, sabermos quais essas profecias se encaixam aonde, né? E falam sobre quem, né? Então, vamos iniciar no capítulo 10 de Gênesis. Então, Bereshit, Gênesis, capítulo 10, verso 1, diz assim: Estas são as gerações dos filhos de Noach, Shem, Ham e Yafet. E a estes nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Yafet: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meshech e Tirás. E os filhos de Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma. E os filhos de Javã:
Elisã, ou Elisha, né? Tarshish, no hebraico, Kitim e Dodanim. Tá? Destes repartiram-se pelas ilhas das nações em suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então, destes repartiram-se pela ilha das nações. A primeira coisa que me chama a atenção quando analiso essas genealogias desses dois capítulos é que este aqui é o único que fala pelas ilhas das nações. Né? E isso aqui é interessante porque nós vamos ver um pouquinho sobre dar uma pincelada sobre quais são desses povos aqui que nós podemos identificar os povos de hoje. Quem são os povos de hoje que saíram desses povos aqui? Né? Então, e a primeira curiosidade a respeito disso é que esse é o único das genealogias que vai falar sobre as ilhas das nações. Né? A palavra nações aqui é a palavra gentios. Né? Então, a palavra que no hebraico é a palavra goyim. Goyim. Tá? Goyim. É uma palavra que você vai ver muitas vezes na Bíblia do começo ao final. Paulo vai falar sobre os gentios, né? Assim como o meu chamado para os gentios, assim como o Pedro é para a circuncisão, eu sou para os gentios. A palavra aqui é goyim. Ela tem uma conotação, quando ela está na boca dos judeus, ela tem muitas vezes a conotação de algo vulgar, de povos que não são o povo judeu, que não são o povo de Deus. Né? Então, muitas vezes nós vamos ver essa conotação. Mas a palavra goyim, né? Esses, né? Se fôssemos judeus, é como se dissesse assim, os goyim, né? Aquele lá é goi, ele é goi, gentil, goi, né? Então, a ideia de ser tipo, aquele ali, tipo, né? Aquele ali, você não pode fazer negócio com ele porque ele é goi, né? Mas a palavra significa gentios e nações. Né? Então o Senhor falou para Abraão, cara, que as nações seriam, né, abençoadas através dele, as famílias da terra. Né? Então nós vamos ver que isso não... o sentido original tem a ver com nações. E nós vemos que o objetivo do nosso Pai foi sempre alcançar as nações. Tá? Então isso é uma coisa bem legal, né, da gente ver. O que é interessante também é essa questão de que ele diz assim, cada qual segundo a sua língua. Então nós vemos aqui, né, segundo as suas famílias e entre suas nações. Então, cada qual segundo a sua língua. Né? Então, por quê? Mas as línguas não foram divididas apenas lá em Babel, lá na frente, né? Então nós já podemos ver uma característica aqui bem interessante, que, cara, isso até é um modo bem racional de entendermos isso, né? Imagina, no Brasil nós falamos todos o português, mas tem o português cearense, tem o português paranaense, tem o português, né? Tem alguns, rio-grandense do sul, tem o português paulista, tem o português carioca, tem o português... Tem coisas que certamente você já se deparou com isso, que é uma outra língua. Pro pessoal do Nordeste, muitas vezes escutar o paranaense ou o gaúcho falar é escutar uma outra língua. E vice-versa, né? Então, no mesmo país, nós temos diferenças gritantes de palavras que nós não entendemos, porque a língua é assim, a língua é viva. A língua, ela modifica. Ela tem palavras que vão entrando dentro daquele vocabulário e se tornam palavras tão vivas dentro daquela língua, ela tá sendo modificada o tempo todo.
E daí naquela ilha, aquele que foi para aquela ilha, que foi para aquele outro lugar, porque esses daqui são os únicos que são falados de ilhas. Já tinham lugares, ilhas, regiões que esses daqui foram. E uma coisa interessante, por exemplo, é que aqui eu separei dois principais aqui dos filhos de Jafet, né? Que é Javã e Gomer, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre... eu vou ler aqui uma sequência, né? Vamos passar por isso para chegarmos nessa ideia do quem são esses povos hoje, né? Isso aqui não temos plena certeza. Alguns povos, isso fica bem mais claro. Outros são apenas os estudiosos concordam que alguns desses povos aqui são eles mesmos, né? Podem ser eles, né? Então, Gomer, filho de Jafé, geralmente identificados com Gimru, migratórios da Assíria. São chamados os Cimérios, tá? São atestados na história, cerca de 720 a.C., já tem esse conhecimento dos Gimru, né? Então, essa apostila, né, nessa aula de hoje, que eu vou estar disponibilizando, então, todas essas 5 primeiras aulas, a apostila dela, tá? Daí você vai poder baixar lá. Então, Askenaz, né, filho de Gomer, foi suspeitado de que esse nome surgiu de um erro de impressão em hebraico para Ashkuz, lendo a diferença entre o Nun e o Vav, né? Falando um pouquinho das letras hebraicas, né? Ashkuz e Ishkuz eram nomes utilizados para os citas, que aparecem pela primeira vez nos registros assírios no século VII, na região do Cáucaso, e às vezes ocupou vastas áreas da Europa e da Ásia. Em hebraico medieval, a Alemanha era conhecida como Askenaz, tá? Então, aqui nós vamos ter uma ligação com a Alemanha. Isso é muito interessante porque é a origem do termo judeu askenazitas, né? Então, os askenazitas, né, estão ligados aos judeus alemães, por exemplo, né? Então eles usam essa palavra no hebraico medieval. A Alemanha era conhecida como Askenaz, né? Então já temos aqui uma certa ligação com os povos. Jafé, basicamente, são povos indo-europeus, tá? Ásia Oriental, Ásia Ocidental e Ásia Menor e Europa, tá? Então, Jafé, assim, de forma geral, tem a ver com os povos indo-europeus, tá? Tá? A maior parte deles, eles subiram no mapa, eles foram para o norte, tá? Então, Rifate, filho de Gomer, muito possivelmente ancestral dos celtas, tá? Se você quiser ir anotando aí, né? Depois você pode anotar na própria apostila, tá? Se você quiser baixar, você que está assistindo aí, no link, no comentário, vai ter, né? Vai ter o link para você baixar a apostila. A identificação com a Plafagônia da antiguidade foi proposta. Então já é um nome, por exemplo, que já mais difícil, já não está tão claro, né? Togarma, filho de Gomer. Então Gomer teve 3, né? Veja que aqui somente as escrituras só nos falam dos netos de Jafet, né? Só dos filhos de Gomer e de Javã, né? Os demais só citam eles, né? Então, Togarma, filho de Gomer. Algumas tradições da Armênia e da Geórgia celebram a descida de Togarma, mas alguns autores tentaram contato com os povos turcos, tá?
Então, Togarma pode ser tanto os armênios e da Geórgia ou com os povos turcos. Se bem que a Armênia e Geórgia estão ligados também lá, tá? Magog, filho de Jafé. Este nome aparece nos textos assírios como o rei Gugu, da terra do Gugu, né? E tem seu nome muitas vezes junto a Lídia, tá? Então, quando Paulo fala que ele foi a Lídia e a Psídia, né? A Lídia é um nome que depois, lembre-se também, foram sendo mudados os nomes das nações, foram sendo conquistadas, foram sendo mudadas, então, mas está ligado a Lídia. Bom, é conhecido em textos gregos como Giges ou Gog, tá? Então, o Magog também é conhecido como Gog, tá? Muito interessante porque esse nome aqui que vai aparecer no Apocalipse, da guerra de Gog e Magog, tem a ver, já estamos fazendo uma ligação com os últimos acontecimentos bíblicos, tá? Então, já sabemos aqui que quando a Bíblia vai usar Gog e o Magog, ele está se referindo a descendentes de Jafé, tá? Não é nem de Ham e nem de Shem, tá? Então, a Lídia, né, é a Ásia Menor ou Anatólia, a região ali aonde, né, Turquia, aquela região que antigamente era conhecida como Anatólia, né? E é reivindicado como um ancestral tanto irlandês quanto húngaro em tradições medievais. Então, veja que tem aqui ele tem uma identificação, Magog tem a ver uma identificação com Irlanda e Hungria. Flávio Joséfo, seguido por Jerônimo de Estrião e Nênio, torna-o ancestral dos citas, que habitavam o norte do Mar Negro. Bem aquela região ali, né? Mar Negro, Turquia, né? Toda aquela região ali tá para cima do Mar Negro, né? Então, Madai, filho de Jafé, os medos do noroeste do Irã, aparecem pela primeira vez em inscrições assírias como Amadai em cerca de 844 a.C. Então, aqui, medos, tá? Esse já é um povo bem mais conhecido na escritura recém, né? Porque o Irã, né? Depois vieram os medo-persas, né? A Pérsia, os medo-persas, né? E onde hoje, cara, é o Irã, né? Então, Javã, filho de Jafé. Esse aqui nós já vemos um nível de importância maior porque os seus filhos são citados aqui, e Javã, no geral, deu origem aos povos gregos, tá? Esse bem importante também, então, tá? Então, quando a gente vê Javã, Isaías falando de Javã, gregos, tá? Esse nome é dito ser conectado com os jônios, uma das tribos de origem grega. Elisá, filho de Javã, né? As identificações foram propostas com vários povos do Mar Egeu, como Elisá, noroeste do Peloponeso, ou de Ptia Elis, né? Tarshish, né? Em Crônicas, é o filho de Javã também, né? Possui diversas relações com Tarso na Anatólia ou Tarcissus no sul da Espanha, né? Então, aqui muito interessante porque se for a Tarso, vai estar muito conectado com Paulo, né? Porque Paulo era esse Paulo de Tarso, né? Se for Tarshish, né? Ou pode ser esse Tarshish aqui, ou virou Tarso. Isso seria muito interessante porque Paulo teria não apenas a sua identidade
hebraica, judaica, a identidade romana e também grega. Nasceu numa ilha grega. Olha, cara, isso expandiria bastante, cara, a identidade dele, né? Cara, como alguém chamado para os gentios, ninguém melhor do que ele, né? Para ter toda essa, que tinha tudo, esse funcionamento. Imagina, nasceu numa ilha grega, que falava grego, cara com uma identidade romana, então falava também o latim, né? As línguas, a língua romana da época, né? E falava hebraico, né? Então, né? Seria algo bem a gente vê essa expansão na vida de Paulo mesmo, né? Que ele foi como aquele que tinha, parece que todas as virtudes como ser humano que alguém no natural pudesse ter, né? E ele diz, mas considero todas essas coisas como perda, né? Para ganhar a Cristo, né? Mas ele entregou tudo, mas essa entrega no Senhor, o Senhor usou ele com tudo que ele tinha, né? Mas precisava estar entregue, para que ele não confiasse nessa potência que ele carregava, porque ele podia dar carteirada em todo mundo, né? Podia dizer assim, eu sou romano, mas eu nasci numa ilha grega, mas eu sou judeu de nascimento, mas eu sou não sei o quê, porque eu sou discípulo de Gamaliel. Podia estar sempre baseado a sua vida nas suas virtudes, nas suas qualidades, mas isso estava tudo entregue ao Mashiach, né? Então, o próximo é Quitim, né? Filho de Javã, geralmente relacionado com Kition em Chipre, né? Uma ilha que também Paulo passou por ali. Tá tudo pertinho, né? Mas o nome aparece em outros textos com uma variedade de interpretações. Dodanim, filho de Javã, geralmente relacionados com a ilha de Rhodes, Egeu, perto da costa da Ásia Menor. Tá? Então, tudo, pessoal, tudo ali, né? Subindo ali na Ásia Menor e já, né? E a parte que depois vem para a Europa, né? Como no caso de Askenaz, que é Alemanha, né? Então, uma nota interessante aqui é que a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, do Gênesis, né? Inclui um filho adicional de Javé, inclui Elisa, uma Elisa como esse daqui. Elisa é entre Javã e Tubal. Então aqui teria mais um filho aqui, tá? Mas isso aqui, né? No entanto, este nome não é encontrado em nenhuma fonte antiga, nem em 1 Crônicas, e é quase universalmente aceito ser uma duplicata de Eliseu, filho de Javã, tá? Que foi às vezes é um erro de copista, alguma coisa assim. Por que isso aqui é importante? Porque a Septuaginta relata que todos os filhos de Shem, Ham e Jafé são 72, né? Enquanto que as fontes tradicionais hebraicas relatam que são 70, tá? São 70 nações. E esse número, assim, profeticamente falando, está muito mais alinhado. Então, provavelmente esse Elisã que estava aqui foi uma duplicata, um erro de copista, tá? Depois nós vamos ter mais um nome também, que tem um Cainã, filho de Arfaxade, lá em Shem, que também não tem, né? Então, por isso se fala tanto em 70. É um número que está alinhado com as escrituras, é o número 70. Tá? Então, quando fala das 70 nações que saíram dessa tabela das nações, né? Esses dois capítulos são conhecidos como a tabela das nações, né? Uma tábua, uma mesa das nações, né? Como isso foi espalhado em toda aquela região, né? A ideia de que
de Noah sai uma nova criação, né? Uma nova humanidade, e aí a tradição judaica vai falar que o Senhor, quando fala a Torá no Monte Sinai, fala em 70 línguas, ela ao mesmo tempo, para as 70 nações, né? E Yeshua vai mandar os seus discípulos, cara, para as cidades. A primeira vez que ele os envia em 70, de 2 em 2, simbolizando eles indo à frente dele, cara, preparando o caminho, né? E nós vamos ver muitas vezes 70. Moisés dividindo do seu espírito, cara, em 70 anciãos, né? E assim por diante. Um número, né, tem a ver, 10 tem a ver com nações. Yeshua fala sobre 10 cidades, né? E 7 é a plenitude disso, né? Então 70 tem a ver com essa divisão entre nações, tá? Tubal, filho de Jafé, ele está conectado com Tabal, um reino na Anatólia, e por meio da antiga tribo dos Tibarenos, tanto com os íberos do Cáucaso quanto os da Península Ibérica, Espanha e Portugal, tá? Então Tubal tem a ver com a Península Ibérica, tá? Ibérica, Espanha e Portugal, tá? No livro dos Jubileus, ele foi doado a 3 línguas da Europa. Meseque, filho de Jafé, ele é considerado como o epônimo da tribo Mushki da Anatólia. O povo Mushki é por muitas vezes considerado um dos ancestrais dos georgianos, mas também tornou-se conectado com os povos do mar que vagueavam no mar Mediterrâneo. Alguns o consideram o pai de Moscou, combinando o seu nome Mesh com o nome da sua mulher, Kva, Moskova, tá? Então, que a raiz do nome Moscou seria a união do Meshech com a sua mulher Kva, né? Moskova, tá? E, por último, Tirás, filho de Jafé. Este nome é geralmente relacionado com o dos Trácios, um povo antigo, primeiro aparecendo em registros escritos por volta de 700 a.C. Ele também tem sido associado com alguns povos do mar, como Tursha e Tirsenoi, com o rio Tirás, Dniestre, com os nativos americanos e também com os Trácios. E aparece, às vezes, com a região da Anatólia, de Troade, datando do último século 13 a.C. Então, você vê, cara, como tem nas tentativas de se achar, porque esses povos são associados às vezes com uma parte aqui e às vezes com outro pedaço aqui, porque eles não se mantiveram nos mesmos lugares. E foram se casando e foram, né? Então, nesse rastrear dos povos, cara, tava tudo em movimento, né? Não era tipo assim, cada um foi para um lugar e ficou quietinho lá. Não. Eles foram procurando lugares onde era melhor plantar, onde era melhor criar o seu gado, o que era melhor. Aqui dá para pescar, aqui não dá para viver porque é frio demais. Então eles foram, né? Mas de maneira geral, esses povos são os povos europeus, tá? Coisas importantes aqui para a gente guardar, né? Togarma vai aparecer, esse nome vai aparecer mais vezes nas escrituras, né? Gog e Magog são símbolos, são nomes, não foram usados à toa, vão ser usados, são os nomes que vão se repetir em Apocalipse. Então, são nomes que estão nas escrituras, vão aparecer outras vezes entre os profetas, né? Madai, os medos, né? Depois como Medo-Persas, né, na época do exílio babilônico, né, e Javã, os gregos, tá? Também, talvez uma das maiores conexões com os dias modernos, pois a nossa cultura, a questão filosófica
é uma questão grega, né? Hoje nós somos greco-romanos, né? No Ocidente. As leis são romanas, o pensamento é grego, é abstrato, é humanista, né? É poético, é filosófico, é cheio de... Né? Então muita gente carrega muito da questão do grego. O grego foi, na verdade, o grande conflito que o povo judeu teve na sua época, né? Teve benefícios por causa da língua, mas pelo acesso, o evangelho teve acesso por causa dos gregos, mas teve uma mistura. A mistura. Então, o judeu tinha uma coisa assim, cara, vocês estão traduzindo as santas escrituras na língua santa, o hebraico, vocês estão traduzindo, cara, para uma língua vulgar. E o grego era chamado de grego koiné, o grego comum, né? Então, ao mesmo tempo que ele era mais forte do que o inglês é hoje para o mundo. Se a gente pudesse dizer que talvez a língua mais mundial é o inglês, o grego foi mais para aquela época ainda, né? Pela influência de Alexandre o Grande, né? Pelas suas conquistas, o mundo se helenizou, né? Mas só que nesse se helenizar, ele misturou. E aí quando misturou, a fé ela veio ela vem se corrompendo também com as questões que o grego tinha, né? E isso, os judeus se dividiram, né? Uma parte dizia, não, nós não queremos essa helenização, e inclusive queriam matar outros judeus, cara, porque se helenizaram, né? Então você pode ler também essa história, nos livros, né, de 1ª e 2ª Macabeus, né? Os livros históricos, né? Você vai encontrar em algumas bíblias católicas, né? Bom, hoje temos acesso a tudo, a todas essas histórias, ok? Então, vamos partir agora para a genealogia de Ham. Então, no Gênesis agora 10:6, nós partimos agora para os filhos de Ham, né? Então, e os filhos de Ham, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Então nós vamos ter aqui Cush, Mizraim, Put e Canaã. Veremos depois na sequência esses 4 a respeito dos outros 3 filhos, né? Mas vamos hoje nos concentrar nos filhos de Cush, que é a sequência no versículo 7, né? Ele diz assim, e os filhos de Cush, Sebá, Havilá, Sabtá, Ramá e Sabterá. Tá? Então esses aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 filhos teve Cush. Tá? Lembra que depois Moisés vai casar com uma mulher cuxita. Tá? Então, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Tá? Então, esses aqui, bem interessante, porque não vai falar muito sobre eles, né? Eles vão aparecer assim vagamente na história, mas o ponto que queremos frisar aqui na história, aqui na linha do tempo, é essa sequência. Porque depois de falar de todos os filhos, ele diz assim, e Cush, sabe a ideia do porém, né? Mais ainda, e Cush gerou a Nimrod, e ele começou a ser valente na terra. Ele era valente caçador diante do Eterno, por isso se diz, como Nimrod, valente caçador diante do Eterno. E foi o princípio do seu reino, Babel, Erer, Akkad
e Calné, na terra de Shinar. Daquela terra saiu Ashur e edificou a Ninvé, a Rehovot-ir e a Quelach, e a Reshen entre Ninvé e entre Quelach. Esta é a grande cidade. Tá? Então vamos parar aqui no versículo 12. Né? Continuaremos na próxima aula falando dos próximos nomes, né? E entrarmos na genealogia de Shem. Eu queria me ater a este lugar porque nós temos esta figura única, né? Única em todo esse povo, porque depois de ter os seus filhos, nós vamos o Cush, a escritura vai, você vê, quase não falou, citou os nomes dos filhos de Jafé, citou agora os nomes dos filhos de Cush, mas ele entra numa pessoa, num personagem. Tem uma pessoa que ele vai nos chamar a atenção, ele vai dizer assim: e Cush gerou a Nimrod, e ele começou a ser valente na terra. Tá? Então a palavra aqui, lembra que nós já temos algumas aulas falando sobre essa palavra Rahal, o verbo Rehal, né? que as escrituras traduzem como começou, mas ela tem uma conotação de profanar-se, né? E profanou-se Nimrod, rompeu Nimrod para ser um valente caçador, né? Então a palavra aqui, né, é a palavra valente caçador, é um gibor Said, tá? Gibor Said. Então, as escrituras vão se referir, às vezes, ao nosso Pai, ao Deus Todo-Poderoso, como El Gibor, o Deus que é um valente, que é um poderoso, que é um guerreiro, que é alguém que é poderoso na batalha, né? Então, Said é um caçador. Então, Nimrod, ele foi chamado de um Gibor Said, um caçador, cara, único, alguém, cara, que pegou fama em toda aquela região, que era o cara que todo mundo começou a ter medo dele. A fama dele começou a se espalhar a ponto de dizer assim, no versículo 9, e ele era um valente caçador, ele era um Gibor Said diante do Eterno. Muitos pensam que é assim, como se Yahweh estivesse olhando e dizendo assim, uau, que valente caçador, né? Não, Nimrod, ele estava caçando tudo aquilo que era importante para Deus. Ele caçou pessoas, ele foi um caçador de todas as coisas. Ele caçou riquezas, ele caçou fama, ele caçou pessoas, ele caçou animais, ele se tornou... a ideia de que nas escrituras nós vamos ver que o povo de Deus, eles eram, na sua maioria, eles eram criadores de gado, viviam em tendas. Eles não eram caçadores. A ideia aqui é que esse cara começa a fazer isso quase que por esporte. Eu vou matar e eu vou caçar. E ele fazia isso como uma afronta. Eu não sou um ser... eu não sou desses do Shem. Eu sou de Ham. E eu não aceito a maldição que foi lançada. Eu não aceito isso. Nós vamos ser diferentes. Nós vamos fazer o nosso próprio Shem. Nós vamos levantar o nosso nome. Ele rompe
contra aquilo que Deus quer. Né? Então, a ponto de dizerem, se tornar um provérbio, assim como se diz, versículo 9, como Nimrod, valente caçador diante do Eterno. O cara virou uma lenda. Oh, assim como Nimrod. O cara falava que ele ia fazer um negócio assim como Nimrod. Né? O Nimrod se tornou um padrão de valentia, de alguém que rompe. Não, ele não é o carinha bonitinho, o que cuida da casa, o que cuida da tenda, que cuida dos negócios, que tem uma vida... Não, ele sai e ele rompe para fazer e para viver a vida dele do jeito como ele quer. E isso, cara, esse cara vai usar da sua fama, da sua valentia, do seu poder, de tudo que ele vai conquistando, porque os tiranos, eles conseguem esmagar pessoas através do medo para que elas o sigam e façam aquilo que ele quer, porque tem medo. Né? Então, o que esse Nimrod vai fazer? Vai dizer assim, e o princípio do seu reino, então a palavra aqui, o princípio é a mesma palavra, é a raiz da mesma palavra de Bereshit, de Gênesis. E o reshit do seu reino, o começo do seu reino, a cabeça do seu reino é Babel. Quem funda Babel? Nimrod. Sabe o que significa a palavra Babel? Confusão. Confusão. Tá? Então, esse é o começo do império, cara, que vai fazer oposição ao reino de Deus na face da terra. Né? Babilônia. Isso aqui se torna o padrão, se torna a fundação de um império, cara, que só vai acabar em Apocalipse 18. Do maior sistema demoníaco da face da terra. Veja, nós não estamos falando aqui de história, do que os babilônicos fizeram, das suas descobertas científicas. Nós não estamos falando aqui do que desenvolveram filosoficamente ou da sua maneira de conquistar. Nós estamos falando, cara, desse personagem aqui que funda, num determinado momento aqui da história, em 1757, tá? Ele foi mais ou menos o tempo que esse homem aqui viveu. Nós vamos ver um personagem, né? Aqui eu vou colocar Nimrod e Torre de Babel, tá? O cara vai virando. 1757, porque nós não temos essas datas bem aproximadas, tá? São aproximações, tá? Então nós vamos ter aqui um lugar importante na história, que é a torre, que é Babel. Ele funda Babel. Então o princípio do seu reino foi Babel, Erer, Akkad, né? De onde vêm os acadianos. Então as primeiras, aqui estão o desenvolvimento das primeiras escritas. Então esses caras desenvolveram coisas. Esse cara, semelhante a Caim, que fundou uma cidade, Nimrod também funda agora. Ele está na mesma ideia. Na mesma ideia. Todos os homens, todas as pessoas que se rebelaram, e isso é muito forte, porque este cara, Nimrod, a raiz do nome dele
do nome hebraico é Marad. Mará. Lembra o que significa Mará? As águas de Mara? Amargura. Tá? Então, a raiz do nome dele é amargura. Tá? Só o interessante disso daqui é que o nome dele começa com um num, né? O N, né? Aqui Mem, Resh e Dalet. Então, aqui no meio nós temos Mará, tá? Mará, essas duas letras aqui. Mas antes nós temos um Nun, que no hebraico pitográfico é como se fosse aqui um espermatozoide, né? A figura de uma semente, né? E no final nós temos um Dalet, que é a porta de uma tenda, né? A porta, Dalet significa porta. Então, nós temos aqui o nome dele, a raiz é a amargura, mas o N de Nimrod e o final, o Dalet é uma porta. Nós temos o Num significando continuar, a ideia de continuidade, de semente, de continuidade. E temos no final a porta, né? Continuar, mais amargura, mais a porta, que significa movimento. O que a junção de tudo isso aqui significa? Nimrod, o nome dele significa rebeldia. Ele é aquele que se rebela. Ele se torna o pai dos rebeldes. Né? Então, a amargura em movimento, a continuação da amargura em movimento, ela é a rebeldia. Rebeldia é isso. Ele dá continuidade para isso. Né? Hebreus vai dizer assim, cara, que não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que se espalhando contamine a muitos. O que o Nimrod faz? Usa todo o seu potencial. Usa tudo o que ele é como Gibor Tsaid, como um valente caçador, como alguém, a tradição judaica vai falar, cara, que ele usava a capa de Adão. A capa com que o Senhor vestiu Adão, que ele que usava, né? Que as pessoas falavam, ele é o herdeiro, né? Ele é o herdeiro da linhagem, né? Quer dizer, que isso seja apenas uma lenda, mas as lendas são construídas em cima, elas fazem com que pessoas acreditem nelas, nos mitos, nas lendas, né? O cara fala assim, mas o fulano lá, pois é, eu lembro que tinha um cara que morava perto de casa, né? E a gente falava, porra, você conhece lá o cara, o Black, velho? O Black, o cara cabeludão, o Black, nós falávamos assim, porra, o Black já matou vários já, né? Cara, fiquei amigo do Black. O Black, cara, era o cara mais... Pensa, o cara gente boa, mano. Tranquilo, nunca matou uma mosca na vida. Mas o mito dizia que o Black era um assassino. Entendeu? O cara nunca tinha matado ninguém, nem uma mosca. Né? Então, do que nós estamos falando aqui, esse cara, ele usou de tudo isso e ele fundou algo. Depois nós vamos ver, no próximo capítulo, nós vamos ver que a fala desses caras que moravam nesse lugar. Então ele funda uma cidade, ele funda a cidade de Babel. Então não tem só a torre, muitas pessoas falam sobre a torre de Babel. Mas não tinha só a torre, tinha uma cidade que gerava comércio,
que financiava, que tinha comida, que tinha entretenimento. Então eles misturaram política, economia e religião, porque a torre era religiosa. Era a ideia de nós vamos ter o nosso próprio Shem. Nós vamos ter o nosso próprio Shem, porque eles não eram de Shem, eles eram de Ham. E Noé tinha os abençoado como Shem, bendito seja o Deus de Shem. O Deus do Shem, o Deus do nome. Bendito seja o Deus do nome. E eles eram de Ham, quente. Cara, o que quente? O que significa esse quente? Nós vamos perceber que os povos cananitas, os povos descendentes de Ham e principalmente de Canaã, a tônica deles era idolatria e perversão sexual. O negócio era quente, a coisa era quente, né? Então, nós vamos ter essa figura, Nimrod, né? Aí a continuação do texto, então, aqui se você quiser saber mais, eu não vou entrar em tantos detalhes, nós temos um vídeo, vou deixar ele também depois, se você quiser saber mais sobre isso, temos um vídeo na playlist Regiões Celestiais. O vídeo 3 é o vídeo A Maldição de Nimrod, ok? Você pode ver mais detalhes sobre isso, né, ali no hebraico e da sequência a respeito especificamente do Nimrod, tá? E aqui interessante que daquela terra saiu Ashur e edificou a Nínive. Então a gente pensa aqui que no texto que daquela terra o Nimrod saiu e edificou a Síria, né? E edificou a Nínive, né? Mas não, daquela terra saiu Ashur. O Ashur morava naquela terra. Ashur é um dos filhos de Shem, que morava naquela terra. Então talvez a interpretação mais correta aqui é essa. O Ashur saiu daquela terra, provavelmente removido por Nimrod. Então Nimrod já começa a empurrar alguém que é de Shem para fora. E esse vai fundar a Síria e Nínive, né? E Rehovot Ir e Aquelar. Então os homens agora aqui romperam, cara, para fundar cidades. E o mundo agora tá voltando a ficar, né, com muitas cidades, né? E a recém entre Nínive e Aquelar, esta é a cidade grande, né? Então, nós vamos ver aqui origens de grandes cidades que mais tarde vão se tornar sinônimos de povos, cara, que vão ser conquistadores e que vão ser atrapalho na vida do povo de Deus, né? Porque os assírios vão depois conquistar na época quando Salomão perde as 10 tribos e o reino é dividido, os assírios os conquistam e levam eles cativos para a Síria, e depois os próprios assírios são conquistados pelos babilônicos, e Nabucodonosor vem e depois conquista a Judá e leva os judeus para a Babilônia, que são a história de Daniel, né, e as profecias de Jeremias, né, Ezequiel. Então, tudo isso daqui, esse momento é interessante por causa disso. Porque ele vai dizer assim, né, no versículo 10, e o princípio do seu reino foi Babel. Então, qual na terra, isso era na terra de Shinear, a terra entre rios, a terra entre os dois rios, a terra no meio dos rios. Cara, é essa ideia da Mesopotâmia, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, terras
terras muito consideradas pelo seu valor. Imagina lá em toda aquela região de muito deserto, cara, você habitar entre dois rios enormes, né? Dois rios caudalosos. Cara, havia muita riqueza, era um lugar assim extremamente desejável na terra, era esse lugar onde ficava Babel, né? Então a terra de Shinear, interessante, que eles caminham, eles vão para lá, né? E um lugar que é tipo assim, nós estamos caminhando, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos fundar cidades, nós vamos ser prósperos. Eles sonharam com aquilo. Eles desejaram fazer algo especial. Então uma terra que era um lugar de sonhos, Shinear, se torna Babel, confusão, que se torna Babilônia, um lugar de demônios. Tudo por causa de amargura, feridas não curadas. E nós podemos dizer assim, não, mas isso é só coisa demoníaca? Não. Nós vemos muita gente, cara, que querem fazer seus próprios impérios. Pode ser uma igreja. Eu vou levantar a minha igreja. Mas Cristo já tem a sua igreja. Mas o homem vai lá e faz a igreja dele, em nome de Cristo. E o coração está amargurado. E o que ele faz? No meio do evangelho, no meio do ensino, no meio das coisas de Deus, tem confusão, tem sonhos próprios que geram confusão e que o final, muitas vezes já vimos isso, divisões, lugares de demônios, de pessoas feridas, de feridas de amargura que nunca foram tratadas, cara, e que se espalharam e que contaminaram a muitos. Então nós vemos muita gente, cara, que hoje está fora dos caminhos de Deus por causa de feridas não curadas de um líder, de uma líder, de pessoas, de casamentos destruídos, de pessoas que perderam coisas, de pessoas que investiram tudo e perderam. Então não estamos só falando do mundo, porque esse aqui é claro, está escrito, o final da Babilônia está certo. Mas como nós enxergamos Babilônia no sistema, por exemplo, no sistema religioso? Então eu digo que é um tripé, né? Um tripé que sustenta a Babilônia. É um tripé político, econômico e religioso. Vamos falar daquilo que se chama reino de Deus, ou daquilo que se chama igreja, ou que se chama o que quer que seja. Cara, que põe sobre si o nome de Deus. Tem problema com dinheiro? Tem problema com política? Tem problema com religião? Você já identificou coisas aí, né? Já identificou pessoas? Já identificou na sua vida? Se tem essas coisas? E removê-las. É necessário removê-las. Mas agora, o sistema ele pertence à Babilônia, né? A igreja genuína de Cristo, de Yeshua, do Mashiach, a verdadeira não tem, né? O sistema você vai identificar. Quando você identificar essas coisas, você vai dizer assim, as pessoas são o problema? Não. Tem muitas pessoas boas. Tem muitas pessoas, cara, que amam a Deus verdadeiramente, que amam o Mashiach, mas estão dentro de um sistema, estão perecendo dentro de um sistema, e o sistema, ele rouba a vida, né? Tem pessoas vivendo, cara, sendo enganadas por um sistema, né?
E cabe a você orar e pedir para que o Senhor remova de você todo engano, né? Para que a vida do Cristo seja abundante. Amém. Shalom, meus queridos. Valeu.